Olá, pessoal. Eu sou Natália Guimarães. Se você ainda não me conhece, é porque você está dando mole, tá? Eu sou professora de português e redação, que está aí de mãos dadas com Respira Educação. Já tem um vídeo meu de português, já tem um vídeo meu de redação, já tem uma live disponível aí sobre os mitos da redação do Enem. Então, se você não me conhece ainda, você está perdendo conteúdos super interessantes. Quando acabar esse daqui, corre lá para ver os outros vídeos que também estão super bacanas, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar com português e eu vou trazer aqui para vocês uma questão do Enem 2018, uma questão que trabalha com uma campanha aí do Ministério da Saúde. É uma questão bem recorrente, também um tipo de questão bem recorrente, justamente porque através de propagandas ou de campanhas publicitárias, né, a gente consegue perceber algumas nuances em relação à linguagem e essa questão aí não é diferente. Então, vou ler aqui com vocês agora, tá? A gente tem a propaganda. No vídeo anterior da aula de português, a gente explorou, inclusive, a questão da linguagem verbal e não verbal, que a gente pode perceber aqui nessa propaganda também, porque nós temos aí de linguagem não verbal, né? As imagens de uma xícara de café e de um açucareiro com bastante açúcar, né? Isso chama bastante atenção. E a gente tem o texto que representa, então, essa linguagem verbal. E o texto diz o seguinte: seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, foi uma campanha aí, né, do Ministério da Saúde visando a melhora da saúde das pessoas através da redução do uso de açúcar. Então, antes mesmo da gente ler a questão, já é importante a gente dar uma analisada no que está sendo apresentado aí para gente, né? E aí a pergunta em si diz o seguinte: a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo ou pela, e aí tem as opções, né? Que a gente vai focar aqui hoje para entender e conseguir responder, por fim, essa questão é em que seriam essas variedades linguísticas que a questão está apontando, que é algo que é recorrente no Enem também, e o que ele quer dizer aí com essa questão de campanha, público-alvo, o que isso exatamente quer dizer, tá? Então, as opções que se apresentam são discurso formal da língua portuguesa, registro padrão próprio da língua escrita, seleção lexical restrita à esfera da medicina. Para quem não sabe, a questão de léxico é a questão das palavrinhas mesmo, né? São tipos de palavras, então, relacionadas à área da medicina. Letra D, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Jargão é uma expressão que a gente normalmente usa para aquelas palavrinhas, aquele vocabulário que é específico de uma determinada área, né? Então, existem palavrinhas que no pessoal de direito tem até um significado diferente, porque eles estão acostumados a usar num contexto relativo àquele tipo de trabalho, tá? E por fim, letra E, o uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Então, antes da gente responder essa questão, conforme a gente tem feito, vamos explorar um pouquinho esses conceitos para poder ter aí bastante fundamento para conseguir respondê-la, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente vai começar a explorar é a questão da variedade linguística. Eu trouxe aqui uma tirinha do Calvin, né? Vocês devem conhecer o Calvin. Ele é bem típico também de vestibulares e concursos em geral. E aí aparece o seguinte na tirinha. É uma conversa, tá? Entre a mãe e o Calvin. E a mãe fala assim pro Calvin: onde vais, jovem desgarrado? Pode ainda restar alguma vilania que não cometeste? E o Calvin responde: tu difamas-me? Juro não sei para onde erro. Creio que o mais caprichoso Zéfiro tem mais intenções do que eu. Mas vede, não me detenhas, pois estou decidido a deixar este lugar sem demora. E aí a mãe fala assim: sim, mas ouves isto, em breve conhecerei esses assuntos. Vá-te, Mandrião. E ele diz: pelos deuses estou a ir.
E depois, quando eles estão sentados assistindo, né, o programa de televisão, ele fala assim, puxa vida, não tá passando algum seriado policial onde eles falem que nem gente de verdade? E aí a mãe faz, né? Bom, enfim, o que ele quer mostrar aqui? A questão de variedade, o ponto principal da variedade linguística é que não existe a gente falar assim, o fulano fala tudo errado, né? Porque ele fala Flamengo, por exemplo, em vez de falar Flamengo, né? Por algum tempo existiu essa divisão aí linguística entre o errado e o certo. Mas já tem um tempo que a questão da variedade linguística faz mais parte de livros didáticos e das aulas de português, focando que, na verdade, ao invés de nós falarmos em certo e errado em relação a uma língua, nós devemos falar sobre variedades linguísticas. Então, essa conversa entre o Calvin e a mãe dele é uma conversa meio irreal por um contexto entre mãe e filha e uma coisa corriqueira de casa, né? Mas não existe um errado aqui. Na verdade, se a gente for pensar em relação à gramática, à pontuação, aí mesmo que não há nenhuma inadequação em relação ao que a gente chama de norma culta, né? É inclusive uma conversa até culta demais. Porém, parece não combinar, porque é uma linguagem um pouco arcaica, que parece não combinar com uma linguagem que uma criança de hoje produziria. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão histórica e como essa questão histórica influencia a variedade linguística, tá? Vamos para mais uma tirinha aqui. Chico Bento, um clássico da Turma da Mônica, né? Ele tá lá conversando e dizendo o seguinte: eu aqui não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. E aí a gente fala assim, poxa, mas será que o Maurício de Souza não sabe escrever essas palavras? Não sabe que, por exemplo, voo é V-O-U e não V-O com acento circunflexo? Não tem nada a ver com isso. Então tá escrito errado? Também não tem nada a ver com isso. O que o Maurício de Souza tenta retratar aqui, através do personagem do Chico Bento, principalmente, é que existe uma variedade que é muito característica de quem mora no interior, que é o caso do personagem. Então, mais uma vez, eu vou reforçar, não é uma questão de erro ou de acerto, é uma questão de existir uma variação para a língua portuguesa, que é característica, nesse caso, de lugares do interior, né? Assim como a gente também tem palavrinhas que no Nordeste são diferentes do Sudeste, né? Isso tudo também tem relação direta com a variação dessas regiões, tá? Bom, essa outra tirinha aqui é uma consulta médica, né? E a gente tem o médico falando o seguinte para o paciente: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. E aí o paciente fica desesperado e fala: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E o médico responde: não se preocupe, é só um furúnculo. O que aconteceu aqui? Na verdade, mais uma vez, não tem uma questão de erro ou de acerto, porém, o médico fez uso de um vocabulário muito restrito ao âmbito profissional dos médicos. É um vocabulário muito técnico. E um paciente que é leigo, né, a não ser que o paciente também fosse um médico, um paciente que é leigo olha essas palavras assim, grandes e parecendo serem difíceis, e associa isso com algo extremamente complicado e que pode resultar aí na morte dele, por exemplo, né? Então, faltou aqui um certo tato desse médico de entender que a linguagem dele não está de acordo com o público dele, que no caso é um paciente leigo no assunto, e por isso causou, então, essa divergência na comunicação, tá? Por fim, a gente tem aqui essa tirinha, que seria numa entrevista de emprego, né? E aí a pessoa estaria dizendo para o RH: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta: e o português? E ela fala: aí vareia, né? É uma brincadeira, né? Também demonstrando como eu falei, não é um errado, mas é uma inadequação se nós formos considerar a norma culta do português, né? E por ser uma situação de entrevista de emprego, que é uma situação bem formal,
pegou mal ela usar esse tipo de variedade, esse tipo de variação da língua, né? Talvez se fosse numa conversa com um amigo no bar, estaria tudo ok. Ela falar assim, ela não teria nenhum grande problema, né? Porque é um contexto super informal. Já num contexto como esse de entrevista de emprego, que é um contexto formal, acabou ficando inadequado, tá? Então, vamos tentar colocar isso aqui em algumas ideias mais concisas, né? O que pode influenciar a língua e causar, então, essas variações linguísticas, né? Primeiramente, a gente tem a história. Então, quando a gente vê lá o Calvin usando o vocabulário que é mais arcaico, né? Ele usa aí a conjugação do verbo no vós, que é uma conjugação que está super em desuso no português brasileiro, né? Então, a gente vê que ao longo da história, algumas palavras vão adquirindo até novos sentidos, né? Por exemplo, o sinistro, que já foi algo considerado, se você for pensar em carro, né? Se você acionou o seguro por conta do sinistro do carro, é porque foi perda total. Mas sinistro também já foi usado em algum momento como algo muito maneiro. Pô, esse cara é sinistro, ele é super inteligente. Então, ao longo da história, o vocabulário pode adquirir realmente significados que vão se diferenciando, ou pode ir modificando, como voz-me ser, que virou você, né? E aí você encontrar uma pessoa nesse momento que ainda use voz-me ser vai causar até um estranhamento para quem está ouvindo, porque a pessoa já acha ao contrário, acha que hoje em dia seria uma inadequação voz-me ser, porque não está mais de acordo com o momento histórico que vivemos, em que a língua já evoluiu para uma outra a variação que é o você, tá? Então a história ela vai influenciar bastante a nossa língua. Outra questão que vai influenciar muito é a região. Então, a gente tem aí pessoas do interior falando uma variação diferente, pessoas do Nordeste falando uma variação diferente do Sudeste, né? Então, pode ser tanto em relação à forma mesmo como a pessoa fala, ou como a pessoa escreve, ou a palavra ganhando também significado diferente dependendo da região, tá? Outra questão é a sociedade, né? A sociedade em que se vive. Então, na sociedade médica, por exemplo, a gente tem ali uma questão de até o jargão que eu falei lá no começo, por exemplo, e palavras assim que são mais desse nicho, desse grupo aí de médicos, que pode ser que outras pessoas que sejam leigas não vão entender, né? Também tem uma questão de social aí, até de classes, né? Existem certas variações para classes mais baixas em relação a classes mais altas. Então, por exemplo, você falar que o Flamengo, que eu falei lá no começo, não é um erro, mas é uma variedade linguística muito mais característica de uma classe mais baixa do que uma classe mais alta. Isso não é preconceito, é algo comum de acontecer, é uma visão mesmo do que acontece na língua, tá? Mas não existe falar que uma tá certa ou uma tá errada. Existe a variedade, até porque o mais importante do uso de uma língua é você conseguir se comunicar. E se você falar que o Flamengo ganhou ou perdeu o jogo, ou você falar que o Flamengo ganhou ou perdeu o jogo, em ambas as frases eu consigo comunicar o que aconteceu, independente da variedade que eu esteja utilizando, né? E a outra questão é o estilo também. Aí o estilo entra a questão da formalidade. Em que contexto você está produzindo essa linguagem? Se é num contexto de entrevista de emprego, como a gente viu, a gente vai ter uma linguagem muito mais formal, que requer aí que você realmente faça uso da língua, da norma culta da língua, né? Agora, numa conversa de bar, numa conversa do WhatsApp, esse estilo vai ficar muito mais informal e aí a gente vai escapulir dessa norma culta por vários momentos sem nenhum prejuízo, certo? Bom, outra questão que é importante a gente marcar, antes da gente responder finalmente a questão de 2018 do Enem, é a linguagem publicitária, né? Para que serve essa linguagem publicitária? Seja numa campanha como essa do Ministério da Saúde, seja numa propaganda para tentar vender algum produto, né? Existem umas características básicas da linguagem publicitária. A primeira delas é que você quer convencer o leitor de alguma coisa, né? Você quer convencer o leitor a comprar o seu produto, ou no caso do Ministério da Saúde, você quer convencer os leitores a buscar uma vida mais saudável. Mas há ali uma busca por um convencimento desse leitor, tá?
E para que você convença o seu leitor, você pode utilizar ferramentas do discurso, da maneira como você se coloca, e você pode usar linguagem verbal, não verbal, como a gente viu lá na propaganda, na campanha, né, que a gente tinha tanto a parte escrita do texto, quanto a gente tinha lá o café e aquele tantão de açúcar, justamente para representar que se busca aí reduzir. Então, você tem um tantão no açucareiro e, ao mesmo tempo, na colherinha, você tem só um pouquinho de açúcar. Quando a gente voltar na questão, eu reforço isso com vocês. Se você quer convencer o leitor, você vai, então, utilizar essas ferramentas discursivas, vai usar linguagem verbal, linguagem não verbal, para chamar a atenção para alguma coisa, para a mensagem que você quer passar. E se você quer passar a mensagem para o maior número possível de leitores, você tem que tentar fazer o uso de uma linguagem simples. Se você usar uma linguagem como do médico lá na tirinha, uma linguagem muito técnica, a chance de você atingir um número maior de pessoas reduz. Então, se você quer chamar a atenção do máximo possível de pessoas, a linguagem simples vai te ajudar nesse sentido de ser uma linguagem que a pessoa vai ler, a pessoa de qualquer classe, de qualquer região, vai ler e vai conseguir entender o que você está querendo comunicar com a sua campanha ou com a sua propaganda, tá? Então, voltando aí para a questão, né? Vou reforçar aqui com vocês o que eu falei, né? Ele mostra aí na linguagem não verbal um açucareiro bem cheio de açúcar e, ao mesmo tempo, a colherinha que está indo para o café com um pouquinho de açúcar. Isso está aí relacionado diretamente com a linguagem verbal, que incentiva o leitor a reduzir a quantidade de açúcar, né? E aí, voltando para a questão das variedades linguísticas, se você está querendo atingir esse público-alvo, esse leitor que está lendo a sua campanha, você está usando o discurso formal da língua portuguesa, não parece fazer sentido, né? Porque se você for justamente usar de muita formalidade, você vai conseguir atingir menos pessoas no seu discurso. Então, é muito característico de campanhas publicitárias não usar esse discurso formal, tá? Registro padrão próprio da língua escrita. Você não tem só língua escrita ali, né? Você tem uma questão ali muito forte da linguagem não verbal, né? Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Aí só se fosse aquele médico lá falando para você, inclusive ele não chamaria de açúcar, ele chamaria de um nome mais técnico, ele falaria de porcentagem, ele falaria de um monte de coisa muito mais técnica. Não é esse o propósito da campanha, porque a campanha não é para médicos, a campanha é para todos. Então não há em nenhum momento aqui o uso de alguma linguagem que seja específica da medicina. Açúcar, quantidade, organismo, são coisas que são corriqueiras do nosso vocabulário, tá? Letra D, a gente tem a fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Não existe nenhuma também palavrinha aqui que a gente possa classificar como algo que seja um jargão desse nicho aí dos publicitários, algo que seja marcado, que você possa encontrar aí em diferentes campanhas publicitárias. Então, nos resta a opção correta, que é o uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Por quê? Primeiro que você tem uma pergunta, né? E aí você está convidando o seu leitor como a que responder essa pergunta, né? E você fala, o ideal é ir se acostumando. Esse ir se acostumando é muito uma marcação da nossa linguagem oral, que é uma linguagem muito mais dinâmica e que preza muito menos pelos registros mais cultos da língua, né? A não ser que, como eu falei antes, seja um contexto bem formal, como a entrevista de emprego, né? Que por mais que seja uma linguagem oral, uma língua oral que está sendo utilizada, preza-se pela norma culta por causa do contexto de ser algo formal, né? Então, essa oralidade que está sendo usada aqui na campanha é mais uma forma de aproximar leitor, todos eles, sem nenhuma restrição de público-alvo, para a campanha, porque parece que quando você lê, existe alguém ali conversando com você e te convidando a refletir junto com ele sobre a necessidade de redução do açúcar para o melhoramento da sua saúde. Então, essa aí fica como a resposta correta, né? E a gente conseguiu aí abordar algumas questões importantes que aparecem constantemente no Enem, né? A questão da linguagem verbal e não verbal novamente, que nós já vimos em outra aula, né? E a questão de como as variedades linguísticas elas vão se adequando aos contextos diferentes, né? Então, um contexto como esse
para abranger o maior número possível de pessoas, para causar essa reflexão no maior número possível de pessoas, buscou uma linguagem mais próxima da oralidade, para quase parecer uma conversa aí com esse leitor. Beleza, gente? Então fica aí mais essa dica do Enem para vocês arrasarem na prova que está chegando, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!